Cici da Globosat é mais do mesmo, mais uma porcaria histórica. Se você não sabe, além da série A Imperatriz, também temos uma alemã que chama Cici. Vocês pediram muito para que eu resenhasse e me disseram que ela era mais realista do que da Netflix. Então, vamos ver. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar mais uma vez da Imperatriz Cici. Se você não segue aqui o canal, já volta alguns vídeos, veja a resenha da primeira e da segunda temporada de A Imperatriz da Netflix e também os meus 2 vídeos nos quais eu falei sobre a Cici na realidade. Então, hoje vamos falar da primeira e da segunda temporada da série da Globosat. A Cici já começa a série se tocando. É sério. Não há relatos de que ela tinha uma vida sexual ativa. Lembrando que estamos no século XIX, as mulheres mal sabiam sobre sexo. Aí, ela aparentemente, nessa mesma cena, fala sobre seu interesse por um tal de Conde Richard. Esse homem é citado em um livro chamado The Royal Diaries, e ele não é uma pessoa real. Os historiadores comentam que ele pode ter sido inspirado no Conde Andrássy, que foi o primeiro-ministro da Hungria quando o Império Austro-Húngaro foi unificado e ele era bem amigo da Cici. Dizem que eles tiveram um flerte, mas eu vou comentar quando chegarmos lá. Aí, a família da Cici planejou uma viagem a Ischil, que é a residência de verão do imperador Francisco José, para consolidar o noivado da Helene, sua irmã mais velha. A Cici, sua mãe e sua irmã então se preparam e a Cici resolve usar um traje de luto preto, porque ela diz que estava apaixonada e perdeu o seu amor. Mas não é isso que acontece, como eu já falei no vídeo da vida dela. A Cici, sua mãe e sua irmã se vestiram de preto, pois estavam de luto por uma tia. E as roupas mais coloridas também se perderam no trem indo para a Áustria. Mudando de cena, há uma rebelião na Hungria, demonstrando que lá não estava nada bem com o imperador Francisco José após ele ter assumido o trono do império. A revolta é suprimida e o significado para a política europeia começa a se tornar evidente. Sobre as rebeliões em todo o império e também na Hungria, a gente sabe que foi um dos problemas principais do Francisco José. Nessa época, foi em essência um golpe e os húngaros estavam muito interessados em contestar a legitimidade do jovem imperador. Mas, após um grande esforço, a paz foi restaurada no reino dos Habsburgo, por enquanto. Aí, ok, as 3 mulheres estão indo para o aniversário do Francisco José. Primeiro, quando elas chegam lá, ele confunde a Cici com a Helene, que já não parece estar muito feliz com a situação. Aí, quando eles estão à mesa, a Helene comenta que a Cici escreve poemas. E ela acaba lendo o imperador dá risada e a Cici fica bem chateada, decidindo ir embora. Isso não aconteceu seguindo os registros e os historiadores. Eles comentam que o Francisco José notou a Elizabeth ao ser apresentado para ambas e que ela ficou linda em seu vestido preto. Aí, continuando a série, a Cici querendo ir embora, ela e o Francisco acabam se encontrando em uma situação horrível e eles lutam com alguns homens e vem toda aquela cena de romance, do amor e, pelo amor de Deus, não aconteceu na vida real. Aí, a Cici decide voltar para o palácio e fala que vai participar do baile. Mas o seu único vestido tinha sido rasgado na cena anterior. Então, ela se encontra com a condessa Esterházy e depois pede um vestido para sua tia e futura sogra, a arquiduquesa Sophie. Essa condessa existe sim na realidade e, na verdade, ela era uma princesa. Seu nome era Sophie Marie de Liechtenstein. Ela não gostava da Cici e era amiga e confidente da arquiduquesa Sophie, a sogra. No final das contas, então, na série, fica evidente que o Francisco José preferia a Cici ao invés da Helene, que agora, coitada, é obrigada a ensinar tudo para a desajeitada da irmã. Aí, numa cena seguinte, a Helene dá um jogo de cartas como se fosse um Kama Sutra para a Cici aprender. É sério. E aí uma coisa que já me incomodou desde o início. Eles mostram o Francisco José como um safadão, que tem várias amantes, participa de orgias, tem um lifestyle meio indigno.
Vamos lá. O que eu posso dizer é que depois de se casar com a Sissi, não há relatos de que ele era conhecido por excessos com mulheres. Ele teve sempre uma vida muito privada. E só muito depois, durante o casamento, que o Francisco José tem affairs com outras mulheres, normalmente com o aval da Sissi, que deixa ele dormir com outras porque ela prefere evitar dormir com ele e também não quer ficar em Viena. Aí, outra cena ridícula. A Sissi visita um bordel e faz amizade com uma prostituta chamada Fanny, que chegou um dia a entreter o Francisco José. Aí ela leva essa mulher com ela para a corte e torna ela sua dama de companhia. Na vida real, a Fanny Feifach era a cabeleireira da Sissi e foi sua confidente a vida inteira. Aí na série, no final das contas, ela é levada à forca a mando da imperatriz porque ela se relacionou com um homem que tentou matar a família imperial. Isso não acontece, ela também não tem uma filha chamada Marie, que foi criada pelo casal imperial. Aí no terceiro episódio, Francisco José vai num desfile de vitória em Viena e parte sem a imperatriz. Esse desfile não aconteceu, porém a recepção da delegação de Veneza Lombardia aconteceu, como também aparece na segunda temporada da A Imperatriz da Netflix. Se você quer saber mais sobre todos os conflitos que estavam acontecendo nessa região, que buscava sua independência e posteriormente se unificou na Itália, assista o vídeo que eu falo da segunda temporada da série da Netflix, que eu vou deixar aqui embaixo. Aí, no quarto episódio, a Sissi, já grávida, isso provavelmente em 1854, o começo de 1855, ela sai secretamente do palácio e vai encontrar um dos líderes da rebelião de Viena. Isso também não é relatado por nenhum historiador. Além de que, com certeza, ela não seria exposta a nenhum nervoso, já que mulheres grávidas naquela época ficavam em quase um estado de clausura. E a gente também tem que lembrar que ela não era uma mulher comum, ela era imperatriz e podia estar carregando o herdeiro do trono austríaco. Também há uma cena nesse capítulo que mostra o Francisco José escrevendo uma anistia, que é tipo um perdão político, para o conde Andrassy, que posteriormente, como eu já comentei, seria o primeiro-ministro da Hungria e muito amigo da Sissi. O conde Julian Andrassy tinha sido condenado à morte por revelia por sua participação na revolta húngara e foi enforcado de forma simbólica pelo governo austríaco. Depois disso, ele viveu, na realidade, exilado por 10 anos, estudando política no que era o centro da diplomacia europeia. Ele retornou à Hungria em 1858, mas ele nunca pediu uma anistia. Então, na época, ele nem estava na Hungria. Aí, logo em seguida, tem uma cena que a Sissi está preocupada com o povo e sai da carruagem grávida e é carregada por eles. Olha, eu não vou me propor a comentar sobre essa cena, eu juro. Não me façam passar nervoso. Aí a Sissi tem a sua primeira filha, a princesa Sophie, em 1855. E ela e o seu marido, o imperador Francisco José, são atacados no batizado por rebeldes. Não aconteceu. Eu sinto que essa série tenta mostrar que eles viviam mais perigosamente do que aconteceu na vida real. O Francisco José só teve realmente uma tentativa de assassinato 2 anos antes, em 18 de fevereiro de 1853, por um homem nacionalista húngaro chamado János Liberi. Aí, o Francisco José diz que vai para o fronte de batalha, porém ele somente foi para a guerra de independência italiana bem mais para frente. Em 1859, depois do nascimento do príncipe Rodolfo, e ele esteve na Batalha de Solferino. Ele também tinha ido na primavera de 1848, bem antes, quando ele serviu as forças austríacas na Itália. Acho que na cena que eles estão dormindo juntos e passa cenas da guerra, pode ser uma representação de quando ele foi em 1848 e tá lembrando, pode ser. Aí na próxima cena mostra a Sissi ajudando na guerra com a primeira filha bebê. Ela deveria estar já grávida da segunda filha, Gisela, já que a diferença de ambas é de 1 ano e pouquinho. A passagem de tempo nessa série é muito
confusa. A Sissi ajudou com caridade somente quando estava mais pro fim da vida. Tá? Parece que eles quiseram que parecesse Outlander. Enfim, aí a Sissi visita o Francisco José em Solferino, na Itália, para falar que ele tinha que assinar um acordo com o Andrássy. Como eu já comentei nessa época, o Andrássy nem estava na Hungria. Então, não teria como ele responder pelo país. Lembrando que eu já comentei aqui em cima, só para reforçar, o conde Júlio Andrássy só retornou em 1858 e se tornou um parlamentar na década de 1860. Eles, então, juntaram a guerra que o Francisco foi 10 anos depois desses eventos e os compromissos selados com a Hungria enquanto ela estava grávida da segunda filha. Fizeram uma confusão assim sem tamanho. Até eu fiquei muito confusa em relação a essas datas e os eventos, como eles vão passando. Mas calma que já vai ficar explicadinho porque eu fiz um gráfico. Calma. Logo depois, a família decide ir para a Hungria para uma viagem em família com as duas filhas e em Buda todos eles adoecem, o que na época chamavam de intoxicação alimentar. Aí todos melhoram, menos a Sophie, que acabou falecendo com 2 anos em maio de 1857. Hoje em dia, eles acreditam que ela teve tifo. Eu explico melhor sobre isso quando eu falo da história real da Sissi no vídeo que eu postei aqui no canal. Mas antes de tudo isso acontecer, o Francisco José assina o compromisso de paz com a Hungria. Esse compromisso só foi assinado 10 anos depois, em 1867. Já vimos então que essa série não tem compromisso nenhum com a linha do tempo. E aí, tá aqui a linhazinha do tempo para vocês darem uma olhadinha, pode pausar, enfim. Aí, após a princesa Sophie ter falecido, a Sissi decide delegar a educação da Gisela para sua sogra, a arquiduquesa Sophie da Baviera. Mais uma vez, eles estão passando pano, já que a gente sabe que desde a primeira gravidez da Sissi, as suas filhas ficaram sob a proteção da Sophie. De qualquer forma, né? Até a morte da pequena Sophie, a Sissi ainda tentava ter contato com as filhas. E depois disso, ela se sentiu incapaz de cuidar da Gisela. Aí, mais uma vez, a Sissi vai buscar o Francisco José como amante. Eles estão tentando pintar ele como um babaca, sendo que na realidade é meio que o contrário. Aí, numa das últimas cenas da primeira temporada, a Sissi comenta com seus pais que o Napoleão III estava pronto para negociar e pede ajuda de seu pai. Se você já assistiu os meus vídeos falando da vida real da Sissi e os erros das temporadas da Imperatriz da Netflix, você sabe que o pai da Sissi, além de não ir na corte, não gostar disso, vivia no meio dos comuns. Ele não tinha nenhum poder político como o Duque. E por último, a Sissi nunca trabalhou de forma diplomática no caso da Lombardia-Veneza. O máximo que ela fez foi impulsionar o Francisco José a unificar a Áustria e a Hungria. A Sissi tinha uma mente liberal e se colocou decisivamente do lado húngaro, e sempre que negociações difíceis eram interrompidas entre os húngaros e a corte de Viena, elas eram retomadas com a ajuda dela. Fora isso, nada. Aí agora a segunda temporada já começa com a Sissi dando à luz ao Rodolfo em 1858. Na política, o Francisco José recebe as delegações da Liga Alemã. Isso realmente aconteceu, mas anos depois, claro. Na vida real, em 1863, o Francisco José convidou todos os chefes de Estado alemães para se reunirem em Frankfurt. Ele sonhava em transformar a Confederação Germânica numa verdadeira confederação que fosse um governo central, meio que a zona do euro. Porém, em Berlim, o chanceler Otto von Bismarck se opôs ao projeto. Ele desejava, claro, a unidade alemã, mas ele queria que centralizasse na Prússia e não na Áustria. Ele tinha convencido seu rei, William I, a não ir nesse encontro. Essa ausência importante acabou provocando o fiasco do que eles chamaram de Jornada dos Príncipes. Na série, o Bismarck que comparece à reunião e diz para Francisco José que o seu país, a Prússia, queria liderar a confederação
confederação. Aí, Assis e o Francisco José fazem uma viagem para Biarritz, na França. Ela realmente foi para lá sozinha em 1896, 2 anos antes de ser assassinada. Ambos chegaram sim a conhecer o Napoleão e sua esposa no final de agosto de 1867, quando ela ainda viajava com Francisco José, lá em Salzburgo. Depois, Assis vai sozinha para a Hungria, suspeitando que o conde Andrassy estava em contato com o Otto Bismarck. Assis passou sim muito tempo na Hungria assim que ela se tornou imperatriz do Império Austro-Húngaro em 1868. Um detalhe aqui é que na série passaram poucos meses do nascimento do príncipe Rodolfo e deveria ter se passado 10 anos, já que o Rodolfo nasceu em 1858. Enfim, o compromisso com datas, eu tenho que ficar repetindo, não é base nenhuma, já que a guerra vai ser mostrada nos episódios seguintes e aconteceu muito depois de tudo isso. Nessa parte da história, a Sissi já deveria estar grávida, já que o compromisso austro-húngaro foi assinado e 9 meses depois, a sua última filha com Francisco José nasce em 1868. Voltando para a série, chegando na Hungria, Sissi fica na casa do conde. Porém, desde a unificação da Áustria-Hungria, eles tinham residência em Godoló, 32 quilômetros a leste de Budapeste. No ano seguinte, a Elizabeth viveu principalmente lá, deixando os austríacos negligenciados. Aí o conde Andrassy, na série, fala que o cavalo pertencia à sua esposa, Katrinka Kefif, dando a entender que ou ela foi embora ou ela faleceu. A gente descobre isso depois. Na verdade, eles tinham acabado de se casar em 1856 e tiveram 4 filhos juntos. A esposa dele morreu somente em 1896, 2 anos antes da Sissi. Eu acho que eles criaram essa ideia só para que o suposto caso dele com a Sissi não parecesse tão feio. Agora, falando desse suposto caso, são só rumores. Não há evidências concretas e a maioria dos historiadores acredita que foi algo platônico. E foi um rumor criado pelos austríacos que estavam ressentidos que a Sissi ficava muito tempo na Hungria. As fofocas chegaram a um ponto que disseram até que a última filha da Sissi, a Marie Valérie, que nasceu na Hungria, podia ser dele. O rumor pode ter se espalhado devido à devoção da Sissi, do Andrassy à Hungria, sua cultura e costumes nacionais. A Sissi, desde quando se casou, ela se propôs a aprender húngaro e os dois tinham grande consideração pela poesia húngara. Além disso, conforme a Marie Valérie cresceu, sua semelhança física e psicológica com Francisco José ficou muito marcante. Aí nessa visita, a Sissi é atacada e raptada. Não há registros históricos. Inclusive, um desses raptores é a irmã do conde Andrassy. Detalhe que ele só teve uma irmã, Cornélia, que morreu aos 16 anos em 1836, ou seja, mais de 30 anos antes. Enfim, voltando para a parte política, o Francisco José pede ajuda para o rei Ludwig II da Baviera. Ele foi aquele rei chamado de o Rei dos Cisnes, que construiu o Castelo da Cinderela, sabe? Ele era primo distante da Sissi e eles trocaram várias cartas durante a vida. Ele, inclusive, ficou noivo da irmã da Sissi, a Sophie Charlotte, mas ele não gostava da fruta e acabou cancelando depois de enrolar ela por um tempão. Ele acabou ficando, sim, do lado dos austríacos durante a Guerra das 7 Semanas, que começou em julho de 1866 contra a Prússia. Mas já vou falar sobre ela, segura a informação. Aí o Francisco José visita a mãe da Sissi, a Ludovica, o que também não aconteceu. Aí na cena, a Helene também aparece, já casada, com Maximiliano Anton, príncipe do Principado Alemão Truns e Taxis. E o Francisco José não sabia. Totalmente errado. O rei Maximiliano II da Baviera, que era primo da Helene e da Sissi, só permitiu o casamento depois que a Sissi interviu. Logo então, claro que o imperador sabia. O casamento tinha sido realizado em 1858. Aí, já no capítulo 4, a Sissi acaba voltando para Viena com o conde Andrassy e ambos se encontram com o Francisco José para pedir que a Hungria tivesse o seu próprio parlamento.
Isso também não aconteceu também. Por quê? Na vida real, o imperador era um absolutista centralista que rejeitava o parlamento. No entanto, em 1867, quando houve a assinatura lá do compromisso de unificação, ele chegou a um acordo com os húngaros que restaurou a antiga Constituição, dando à Hungria o seu parlamento novamente. Isso significava que a Hungria teria um autogoverno em assuntos dentro do próprio país. Apenas questões políticas exteriores, militares e financeiras seriam decididas de forma comum. Agora, sobre o grande conflito do Francisco José com Otto Bismarck e o Reino da Prússia como um todo. A guerra, conhecida como Anglo-Prussiana, começou logo depois que a Prússia protestou contra a decisão do governador austríaco de Holstein de permitir que as propriedades dos duques convocassem uma assembleia, dizendo que era uma violação do princípio da soberania conjunta, que eles tinham que decidir tudo junto. Isso em 26 de janeiro de 1866. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu trago um vídeo sobre essa guerra. Enfim, aí na série, Francisco José vai para a Batalha de Königgrätz. Ele não foi pessoalmente nem o Conde Andrassy. Quem estava no comando era o general húngaro Ludwig von Benecke. Essa batalha também foi a batalha decisiva que fez com que a Prússia vencesse. Essa guerra também é chamada de Guerra das 7 Semanas porque foi nesse pequeno tempo que a Prússia eliminou a Áustria do norte da Alemanha. E Francisco José não saiu da Confederação Alemã buscando a paz. Ele foi saído, ou seja, expulso após perder a guerra. Nesse meio tempo, a Sissi ficou como regente enquanto Francisco José estava em guerra. E logo depois ela vai se encontrar com o Bismarck. Nada disso aconteceu. Tanto que quando a guerra chega perto de Viena, o Francisco José envia a Elizabeth, a Sissi e as crianças para Budapeste. Aí vem a cena da Sissi lá na Hungria falando para o parlamento. Fofo, mas nunca aconteceria. Como eu já expliquei um pouquinho antes da guerra houve o compromisso austro-húngaro na presença do parlamento e do Francisco José. As rainhas não tinham essa liberalidade para fazer as coisas sendo consortes, pelo amor de Deus. Aí aparece a Sissi, rainha do feno, rolando com o amante. É sério. Vocês ainda me dizem que essa série é mais fiel que da Netflix. Aí o homem com cólera é o cunhado do Andrassy, falando que a irmã dele foi estuprada e morta, que se parecia com a Sissi e pede um beijo. Cristo, depois dessa eu finalizo o vídeo. Mentira, calma, não vai embora. Nas últimas cenas, a Sissi tá doente, porém ela somente tem tosse persistente e outros sintomas respiratórios, provavelmente tuberculose ou bronquite, na década de 1860. Ela, inclusive, deixou Viena, foi para Madeira e depois para Corfu para se recuperar, passando cerca de 3 anos afastada de suas obrigações na corte. Enfim, essa série teve tantos erros quanto a Imperatriz da Netflix e eu acho que forçou bastante no quesito sexual da Sissi e da guerra e perigos que eles não sofreram na vida real. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente tem vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.